Olá pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Bom, vamos para mais uma aula de história aí, né? Dando sequência no capítulo 11, né? Que é colonização das Américas. Falamos aí na primeira aula desse capítulo sobre a colonização espanhola, como ela se desenvolveu, né, na América. E agora vamos falar sobre a inglesa, né? E aí depois, numa outra aula, por fim, vamos falar da francesa, certo? Portanto, vamos ter aí três colonizações, né, que existiram na América, cada uma com as suas características. Vimos primeiro a espanhola, agora a inglesa e por último a francesa, certo? Bom, gente, a colonização inglesa na América, né, ela se deu muito tardia, né, em relação a Portugal e Espanha, não é? Então, se dando de uma forma tardia, os ingleses eles invadiram aí, digamos assim, podemos dizer, né, o território, o continente onde espanhóis teria demarcado, né, junto com os portugueses no chamado Tratado de Tordesilhas, né, em 1494, né, ou seja, os ingleses desrespeitaram esse Tratado de Tordesilhas, não é? Então, desrespeitando, eles romperam, digamos, romperam não, né? Não seguiram orientações do tratado. Então, para vocês terem uma ideia, o tratado é do século XV, né? 1494, sendo que quando a Inglaterra começou a iniciar a sua expansão marítima no século XVII, né? Então, de uma forma bem tardia. E aí, então, o Tratado de Tordesilhas, ele firmava o quê? Né? Praticamente aí uma linha, né, imaginária que dividiria o mundo, digamos assim, o lado leste pertencente à exploração portuguesa, né, e o lado oeste à exploração espanhola. Né? Então estabelecia assim a divisão entre esses dois países. Só que né, o nosso planeta ele é imenso, é impossível controlá-lo né, de uma forma a fiscalizar o território, né, proteger o território como um todo. Né? Então, no caso, essa região mais ao norte da América, né, até mesmo a região central aqui, digamos assim, que ficou um pouco aí, digamos, desprotegida, não é? Então, o que ocorreu? Os ingleses viram, se sentiram no direito de colonizar essas regiões, não incomodar os espanhóis lá no sul, né? Na América Central, mas partindo, no caso, então, para a América do Norte. Né? Então, foi feito aí inicialmente essa colonização, esse domínio do território, né? Como vocês podem ver aqui no mapa, certo? Bom, gente, então, tendo esse desrespeito, né, tendo essa invasão territorial, digamos assim, né, do lado espanhol, os ingleses então começaram a demonstrar suas, digamos, seus interesses, né, pelo território, né? E esse interesse ele vai girar muito em torno de conquistas, né? No caso aí conquista territorial. Depois vai vir os interesses nas riquezas que tem nesse território, né? Enfim, vai querer explorá-lo da melhor maneira possível, até inicialmente, né, digamos assim. Bom, isso começando a ocorrer, a Espanha ela não vai ficar quieta, né? Ela vai reagir. Ela vai iniciar em 1588 uma guerra, no caso aí de um ataque à Inglaterra, né? Vão enviar vários navios em direção à Inglaterra para poder atacar a Inglaterra, né, no sentido de mostrar, né, um descontentamento com essa, digamos, né, invasão territorial que por parte da América em suas colônias, né?
Então os ingleses vão reagir também, né? Vão demonstrar sua força. E no caso aí, a Inglaterra era muito mais preparada, né? No sentido aí de navios, né? Poderosos, né? De ataques aí também muito efetivo, né? Enfim, os espanhóis também não conseguiram navegar de uma forma efetiva para chegar, né? Passar ali pelo Canal da Mancha, onde é a Europa, né? No caso aí, onde é a divisão onde é a Inglaterra, né? O continente europeu ali, porque na verdade a Inglaterra é uma ilha, né? Então, não conseguindo isso, não conseguindo êxito, praticamente eles perderam a guerra, né? E o poder militar, sem falar também nisso que a Inglaterra era muito superior aos espanhóis, certo? Então, isso ocorrendo, eles tiveram esse problema, né, que não foi possível derrotá-los. Então, os ingleses saem vitoriosos e então inicia assim o seu domínio territorial. Né? Outro detalhe também que os ingleses vão fazer, né, vão atacar a Inglaterra, os seus navios, digamos assim, que saem da América, que vão carregados de ouro para para a Europa, né? Então a Inglaterra, por meio da rainha, né, Elizabeth, ela vai determinar, né, por meio de uma lei, de uma autorização do governo contratar piratas, né, conhecidos aí como corsários, uma forma aí suave para poder não dizer que eram piratas, mas enfim, contratar essas pessoas para roubar esse ouro que vinha da América, né? Roubar o ouro, roubar a riqueza espanhola que vinha da América, né? Então, vários navios foram atacados e sua riqueza foram roubadas, né? Então, começou aí o primeiro atrito entre melhor, o segundo atrito, né? O primeiro foi a guerra, o segundo foi em relação a esses ataques aí em alto mar desses navios espanhóis carregados com ouro, né? Bom, isso sendo feito, a Espanha ficou sem poder de reação, né? Para poder impedir. Mas enfim, a situação ela existiu, o fato ele existiu, ele aconteceu, né? Bom, voltando aí para dominação, né, inglesa do território aqui, onde está a América do Norte, né? Nós vamos observar que os ingleses de imediato teve muitos interesses, né, na sua expansão, criar um poder, né, um poder monárquico, né, precisava de ter riqueza e a riqueza por meio da expansão territorial era uma e se encontrasse era outra também. Haja vista que os espanhóis encontraram riquezas, né, os portugueses também encontraram riquezas e então, no caso, os ingleses não queriam ficar para trás, né? Porque senão eles iriam se tornar uma nação com, digamos assim, uma terceira potência, né, econômica, monárquica na Europa. Então eles tinham que encontrar esse ouro. E também como não encontrava, por isso que também atacaram os espanhóis, né, roubando essas riquezas espanholas. Bom, então, inicialmente, né, pessoal, o interesse era esse, expansão territorial, e depois conseguir as riquezas desse território. As riquezas, né, como o ouro, a prata, as pedras preciosas, elas não estavam, né, sendo encontradas, ou seja, não existia, né, uma grande reserva, assim como ocorreu na América Espanhola, na América Portuguesa, não foram encontrados vestígios, né, de grandes minas de ouro, de diamantes e prata, enfim. Não encontrando isso, o que a Inglaterra ela fez? Né? Ela partiu então para outros interesses, ou seja, os ingleses começaram então a utilizar o território, né, invadido ali na América para enviar
pessoas que estavam sendo perseguidas religiosamente, ou seja, pessoas que não aderiam ao anglicanismo. Na verdade, a Inglaterra ela era católica e depois rompeu com o Papa, né, o rei oitavo, ele rompeu com o Papa, como nós vimos lá em outros capítulos, né? Não houve aí o acordo, né? Com o rei oitavo, porque ele queria divorciar e a igreja não aceitava, então rompeu relações e aí então a Inglaterra adotou o anglicanismo, isso século XVI, né? Então no século XVII o anglicanismo já estava muito forte na Inglaterra, só que existiam as outras religiões, né? Principalmente muitos protestantes, né, puritanos, luteranos. Então, essas pessoas não se aderindo, né, se convertendo ao anglicanismo, no caso aí, a a rainha inglesa, ela mandava essas pessoas para a América, né? Ou seja, aqui vocês não vivem mais, vão para a América. Outro detalhe também, quem vinham para a América era os chamados, né, nos dias de hoje, a gente chama assim, dos sem terras. Pessoas que foram expulsas do seu território, né, porque a monarquia fez os chamados cercamentos, né, então muitos proprietários de terras, né, pequenos proprietários, médios proprietários de terra perderam suas terras, né, não tinham como mais trabalhar, porque a política de cercamentos estava sendo voltada para a criação de ovelhas, que iria atender aí o setor industrial, né, da produção de tecidos, que já era uma realidade ali, já estava começando a acontecer a Revolução Industrial na Inglaterra, certo? Então, isso acontecendo, esses que ficaram sem terra na Inglaterra vieram, né, por incentivo do governo, a se organizar sua vida, né, buscar um trabalho, no caso aqui nas colônias inglesas, né? Isso sendo feito, eles começaram a se espalhar pelo território. E se espalhando pelo território, eles começaram a dar um novo sentido, né, para a sua vida, um novo sentido para a sua forma de trabalho, né, livre, né, portanto, então, da dominação inglesa, da perseguição inglesa, não é, da monarquia, de uma certa forma. Bom, gente, então os colonos, né, quando vinham, tinha outro detalhe também, vieram para a América também muitos criminosos, né, como ladrões, né, estupradores, assassinos, né, pessoas que não eram bem vistas na Inglaterra, porque, né, a monarquia acabou com as terras de tomou a terra de muitas pessoas, tomou o emprego de muitas pessoas, e aí, então criou-se, né, um grande número de marginalizados que cometiam crimes e a monarquia não aceitava, então mandava para a América, certo? Para se livrar do problema, não é? Bom, gente, e então esses colonos começaram a se organizar na América, não é? Começaram a encarar a América como um lugar de prosperidade, de liberdade, né? Não é à toa que o americano hoje ele tem esse espírito patriota, né? Que desenvolve o seu país, né? De uma forma potencialmente praticamente aí superior a todos os outros países, né, em muitas questões. Então isso vem dessa época, né, esse espírito patriota de união, né, de fazer com que a sociedade tenha os seus mesmos objetivos, que é de crescer, né, economicamente, de expandir os seus negócios, esse espírito empreendedorista que eles têm, que eles desenvolveram e que não é à toa que existe hoje, não é? Então isso ficou muito marcado aí durante a colonização. Né? Entendemos o americano hoje, né, o seu patriotismo, devido à sua história, né, colonial aí. Bom, sendo assim, pessoal, esses colonos, então, eles formaram, né, as chamadas 13 colônias, né, como vocês podem ver aqui no mapa. Então, as 13 colônias eram
regiões ali do litoral, né, da América do Norte, onde hoje é os Estados Unidos, né? E essas colônias tiveram um nome que tem o nome dos estados hoje, né? Como vocês já ouviram falar, já conhecem aí. E no caso, essas 13 colônias eram divididas, né, em colônias do centro-norte e colônias do centro-sul. No caso aqui, vocês podem ver em verde, né, as colônias do centro-norte, que vocês podem incluir nela a Rhode Island, Nova Hampshire, Connecticut, New York, Nova York, né, Pensilvânia, Nova Jersey, Delaware. Então ficam aqui mais ao norte, certo? Região conhecida como Nova Inglaterra também, né, como ficou conhecida. E desenvolveram uma característica econômica, né, de acordo com as suas condições, de acordo com o território, de acordo com o clima, não é? No caso aí, as regiões, né, tiveram inicialmente um propósito de formar aquilo que ficou conhecido como colônia de povoamento, né? Ou seja, para poder ocupar o território, né, fazer moradias, né, e aí depois começar a desenvolver um certo tipo de trabalho, né? Então, como eu falei com vocês antes, a mineração era impossível realizar, né? Porque não se encontrou ouro, né? Nem prata, nenhum tipo de metal precioso, pedra preciosa, né? E por isso que os índios ingleses não tinham tanto interesse nesse território, né? Ele ficou aí meio que largado, digamos, depois que os ingleses começaram a ver que não existia riquezas naturais ali de grande valor. Então os colonos começaram então a organizar sua vida no território, né? E então essa organização se deu por meio de grande expansão de moradias, né, de pequenas propriedades, de médias propriedades, né, onde a atividade agropecuária se desenvolveu, né, uma agropecuária de subsistência, ou seja, criação de animais, a plantação de alguns produtos ali para poder sobreviver, para poder eles poderem se alimentar, nada pensando em exportar nem nada, né? Só para atender as suas necessidades ali. E por meio dessas atividades também desenvolveram um comércio ali local, né, de carne, de pele de animal, né, para produção de sapatos, enfim, de alguns produtos que faz ali com a pele do animal, com o couro, né, do animal também. Desenvolveram atividade de pesca, não é? Também de subsistência, de troca ali comercial entre eles, para poder expandir os seus negócios, né, expandir o seu comércio, desenvolveu a construção naval, né, a atividade de produção de embarcações para poder ter contato com os povos das Antilhas, né, da América Central ali, e essa relação começou a se dar por meio dessas construções de navios aí para então expandir os comércios, né? Não só com as Antilhas, mas também com a África também. Então, ou seja, então eles começaram a desenvolver o que ficou conhecido depois como o comércio triangular, não é? Inicialmente não tinha, não é, esse contato, mas depois começou a ter por meio dessas embarcações, da construção dessas embarcações aí. E aí então o comércio, né, digamos assim, triangular, né, ele ficou conhecido da seguinte forma: os colonos nortistas, né, eles pescavam, né, tinha o peixe, tinha madeira também, que era enviado para as Antilhas mais abaixo aqui, né, o conjunto de ilhas aqui da América Central. Em troca recebia melaço, né, e açúcar, né, as Antilhas enviava para os nortistas, né, das 3 colônias. Esse melaço fazia-se o rum, as Antilhas faziam o rum, e também era comercializado com a África,
esse melaço, né? Ou melhor, essa bebida, né? E os africanos, em contrapartida, enviava tanto para as Antilhas quanto para as colônias do norte escravos, né? Para poder trabalhar na, na agricultura, não é? E tinha uma relação também das Antilhas e as colônias do sul, que tinha a produção de açúcar, de tabaco, de algodão, que todos eles eram enviados para a Europa, né? Principalmente o algodão, que já era uma realidade, né? Na plantação de. Deixa eu arrumar aqui, pessoal. Acabando a bateria. Bom, voltando então, já conectei aqui. Então, a Revolução Industrial já estava acontecendo na Europa, então o algodão era essencial para a produção de tecidos, né? Então, muito algodão foi enviado para a Europa para alimentar a Revolução Industrial, certo? Em contrapartida, os europeus recebiam outros produtos, né? Que eram produtos manufaturados, né? Roupas, sapatos, né? Enfim, armas, munições, então vinha tudo da Europa, então havia esse intercâmbio, né? Europa, colônias do norte Europa, colônias do norte Antilhas e África, colônias do norte e Antilhas e essa relação ela começou a existir fortemente entre os continentes, né, entre os povos, dinamizando a economia de diversos setores aí. Então, pessoal, isso começou a gerar, né, para os colonos, principalmente dos nortistas, né, muitos lucros, né? Começou a surgir uma burguesia muito forte, né? Uma burguesia colonial, agrária, que começou a enriquecer, digamos assim, né? E aí, enriquecendo, eles vão querer, né? Depois que a gente vai estudar isso aí, vocês vão estudar, né? O ano que vem, acredito, na independência dos Estados Unidos, né? Eles vão lutar por isso, porque vão querer ser independentes. Bom, aí depois tem as colônias do centro-sul, né? As colônias do centro-sul, elas também voltadas para a prática, né, da atividade agrícola, né? E aí inicialmente teve uma formação, né, como vocês podem ver lá no mapa, dos seguintes locais, né? Virgínia, Maryland, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Geórgia. Então, como eu falei, uma produção agrícola voltada para a produção do tabaco, do algodão, do milho, conhecida como plantation. Ou seja, o que é a plantation? Um sistema de grandes proprietários de terras que produz um determinado produto, né? Seja ele o tabaco, né? Seja ele o algodão ou milho, né? Era aí uma única produção, né? Uma produção conhecida como monocultura, né? Mas falava-se plantation, certo? E toda essa produção, né? Tudo aquilo que era produzido no campo era para atender o mercado externo, né? Como a Europa, como as Antilhas, né? Aquilo que nós vimos no comércio triangular também eles desenvolviam. Bom, então, as colônias do Sul, a gente pode ter uma ideia aí que foi o maior centro de produção de produtos agrícolas, né? Justamente por quê? Por causa das suas condições climáticas, né? Ela não está tanto ao norte, né? As regiões mais ao norte, muito mais frio, né? Então, muito mais imprópria para a agricultura, porque neva, né? E as colônias do sul, temperaturas amenas, né? Um clima mais tropical, mais parecido com o tropical, né? Então, a variedade de produto ela é maior, produzida, né? A quantidade de terras mais planas também existem nas colônias do sul, né? Então, uma condição toda favorável, né? Território de planície e o clima
muito favorável para o desenvolvimento da agricultura, não é? E tudo que era produzido, né, na forma de monocultura, no plantation, era produzido por meio da mão de obra escrava, né? Muitos escravos foram aí para a América do Norte desenvolver esse trabalho, assim como ocorreu no Brasil também, certo? Então, gente, essa foi a forma de colonização, né, na América do Norte. E então ficamos por aqui, né? Aí próxima aula vamos ver, encerrar esse capítulo, né, falar sobre a colonização francesa, né? Nas próximas aulas, melhor dizendo. Tudo bem? Então é isso. Ficamos por aqui. Não esqueçam de fazer seus registros, né? No caderno, se tiver dúvida, anotem também, para ir depois no chat nós resolver essas dúvidas aí. Tá bom, gente? Então é isso. Tchau. Até mais.